Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o dom da fala e o poder das palavras. É um momento marcante do nosso Sistematizando, vez que trouxemos uma pessoa maravilhosa, um catedrático na questão comunicação do país, formado pela UES, advogado inscrito na OAB Ceará, sob o número 6796, licenciado em Letras pela URCA, pós-graduado em Língua Portuguesa, com especialização em Comunicação e Expressão, atua no país inteiro como conferencista, palestrante e facilitador de vários cursos. Um dos professores de oratória mais bem conceituado hoje no país. Ao longo de sua carreira, há mais de 20 anos, construiu um nome muito forte dentro e fora do país. É autor de vários cursos, tais como oratória, comunicação empresarial, postura comportamental e imagem, cerimonial, protocolo e etiqueta, elaboração e gestão de projetos, liderança e gestão, atendimento, negociação e vendas. Um profissional extremamente competente, dono de uma metodologia toda própria, com excelente desempenho em sala de aula e muito bem avaliado em todas as suas apresentações, no Brasil e no exterior. E é por conta disso que eu, Inácio Loyola, aproveitei uma oportunidade, uma solicitação do ex-professor Lavô, e fiz um vídeo para ele, comentando exatamente dessa capacidade extraordinária, dessa expertise que ele tem em formar comunicadores. E eu tenho orgulho, inclusive, de dizer que estou aqui graças exatamente à relação ensino-aprendizado que ocorreu quando o Lavô foi meu professor. Portanto, é uma satisfação muito grande. Boa noite, professor Lavô. Seja bem-vindo ao Sistematizando. Boa noite, Inácio Loyola. Eu quero dizer que a alegria, a satisfação, a honra é minha estar participando desse projeto maravilhoso que tem um objetivo muito nobre, que é levar o conhecimento às pessoas. É uma honra estar aqui para a gente conversar um pouco de forma tranquila, calma, descontraído, com muita clareza, para levar informações preciosas para as pessoas que estão conectadas conosco e que têm interesse de desenvolver essa habilidade, o dom da fala, né? Quando nós colocamos o dom da fala aqui, quero iniciar esclarecendo isso, não se trata de um presente que foi concedido ao homem antes do seu nascimento. Falar bem em público é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser aprendida. Então, o dom da fala, o nosso tema hoje é o dom da fala e o poder das palavras. Quando eu me reporto ao dom da fala, eu estou me referindo a essa habilidade que nos foi concedida, que é a fala. Nós somos a única espécie viva no mundo que fala, nenhuma outra, né? Então, é um dom. Agora, falar em público, aí a gente teria que questionar. Até que ponto é um dom? O Daniel Goleman, por exemplo, ele diz que, inclusive, ele chega a citar em que parte do nosso cérebro se localiza a competência linguística. Então, não tem como negar. Algumas pessoas já nascem com essa habilidade, com essa facilidade de aprender língua, de desenvolver a comunicação. Mas também existe a herança cultural, que são pessoas que, embora não sejam superdotadas, mas que fazem treinamentos, que leem acerca do assunto e podem perfeitamente se tornarem grandes oradores, né? Então, hoje nós vamos abordar esse tema, o dom da fala, o poder das palavras, e levando para as pessoas que estão ligadas, conectadas agora conosco, todas essas informações. Então, hoje é o dia do amigo, eu aproveito, peço permissão para você, em seu nome, levar um abraço para todos os nossos amigos. Muito bem, obrigado. Nós estruturamos uma conversa aqui em 6 itens. Por exemplo, surgimento da linguagem, a fala, a oratória, o planejamento para fazer uma boa apresentação, a estrutura do discurso, como chegar, desenvolver, conquistar e convencer o público. Assim, 6 itens interessantes. Mas vamos no pontapé inicial, que é o surgimento da linguagem. Depois a gente, no finalzinho, depois de contemplar esses itens, aí nós vamos entrar exatamente nessa questão
do dom da fala e o poder da palavra, mais concentrado, assim, em detalhes. Surgimento da linguagem. Pois é, Inácio, esse é um tema em torno do qual não existe ainda unanimidade. Não é? Então, existe uma linha de pensadores que defendem o pensamento de que a linguagem ela surgiu através do homem, os primeiros homens, imitando os sons da natureza, o trovão. Outros dizem que imitando o cantar dos pássaros, outros dizem que foi a dor, o cara se cortava e gritava, então veio, né? Até certo ponto confuso. Outros acreditam que os primeiros homens desenvolveram a fala, por quê? Porque o homem já vem pronto, com um sistema próprio, apto a desenvolver a linguagem. Então, isso é uma questão que não interessa muito, isso seria mais a parte histórica de antropologia, essa coisa toda. O que interessa é que o homem aprendeu a falar. Todos nós falamos, exceto os surdos. Então, essa linguagem foi sendo desenvolvida. Todos os dias aparecem diversas formas de linguagem, né? E nós vamos falar hoje à noite, mais especificamente, da linguagem oral, que é a fala. Existem pessoas que têm uma habilidade muito grande para falar bem, para falar em público. E a maioria das pessoas confundem conhecimentos com falar bem. Ele fala bem, ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado. Não, não existe isso. Um ignorante pode chegar no auditório com 400, 500 pessoas, ser convidado a falar, subir no palco, pegar o microfone, falar, empolgar todo mundo, o auditório se levantar e aplaudir de pé. E o cara é ignorante. Não conhece gramática, não tem escolaridade nenhuma. Então, oratória é a arte de falar em público e pode ser aprendida. Nenhum homem nasceu com esse presente assim, divino. Você já vai nascer sabendo falar bem em público. Não, isso é uma questão de aprendizado, certo? Então, hoje nós vamos falar muito sobre quais os mistérios, quais os segredos, o que é que leva uma pessoa a ter um desempenho tão brilhante na hora que ela tem que fazer um pronunciamento público de muitas pessoas. Então, hoje nós vamos abordar exatamente essas técnicas, essas questões. Quais são os segredos? A partir do surgimento da linguagem, a fala foi se aprimorando e se ajustando, e hoje a gente fala e fala com força, né? Fala bem. Que legal! Olha, Inácio, essa sua observação é muito oportuna. Ao longo de todas essas mudanças, todas essas ondas evolutivas, que foram 5, a primeira grande onda evolutiva que envolveu o mundo foi a agrícola. Temos 6.000 anos. E nesse período não tinha mudança. Os valores eram família e terra. Demorou 6.000 anos. Depois é a segunda grande onda evolutiva, foi a industrial. Os valores já mudaram, não é mais terra e família, é capital. Produzir o máximo com esforço mínimo. Depois veio da informática, estamos nós aqui, veio para ficar. Onde o produto mais caro é o conhecimento. Depois veio a qualidade. Essa eu não gosto, porque a qualidade total não existe. Todos os dias você tem que estar matando um leão, o que você faz feito hoje, amanhã tem que fazer mais bem feito ainda, e é um sufoco. Essa acabou com a gente. E, por fim, veio a inteligência emocional, ensinando o homem que não adianta desenvolver o intelecto se ele não desenvolver o emocional. Nós temos conhecimento de pessoas que têm um desenvolvimento intelectual fantástico, mas são pessoas desequilibradas emocionalmente. A oratória sobreviveu a todas. Os primeiros estudos de oratória acontecem 5.000 anos antes de Cristo. Quando começam a estudar a oratória ganhou um caráter elitista aí. Tem muita gente que diz, não, esse negócio de oratória é para doutor. Não, não existe isso. Qualquer pessoa pode falar bem em público, independente de escolaridade. Mas como a oratória surge na época que eles tinham que defender causas próprias,
surge com quem? Com homens intelectuais. Houve uma época na escola que só quem se interessava por oratória eram advogados políticos, líderes religiosos, e hoje não. Nos dias atuais, a oratória diz interesse a todo mundo, desde a dona de casa até o mais alto executivo na empresa. As pessoas que se comunicam bem, elas saem na frente. As pessoas que se comunicam bem, elas se desenvolvem e têm mais chance de conquistar o sucesso pessoal e profissional. Então, a oratória não é nada novo. 5.000 anos antes de Cristo, aí vem Aristóteles com uma contribuição muito vantajosa, e sobreviveu a tudo isso, e nunca o mundo precisou tanto de oratória quanto hoje, porque está todo mundo conectado. Então, nós valorizamos muito o racional, racional, racional. E como você falou há pouco, nós estamos agora nos acostumando, nos adaptando à necessidade de evoluirmos muito, mas muito mesmo, com relação ao desenvolvimento emocional. É o controle, né? Você tem que ter o controle, o autocontrole e a capacidade de translar esse controle para os outros. Porque não adianta só você se achar poderoso racionalmente, né? Fortalecido de uma lógica, de um ponto, direcionado a um só ponto. Então, hoje você tem que ver a situação angular 360 graus e ter controle para as adversidades. E sabe uma das coisas que eu acho importante, Lavando, nesse ponto, é que as pessoas, diante desse momento, a maior capacidade do homem hoje é a capacidade dele de conviver com os diferentes. E isso é algo... Com certeza. Inácio, eu quero aproveitar essa observação que você faz, valorizando a questão de aprender a lidar com a emoção, lidar com o sentimento. Ao contrário do que muita gente pensa, oratória é muito mais recado emocional do que intelectual. Tanto que tem uma frase sagrada que diz o seguinte: o bom orador é aquele que tem o coração na ponta da língua. Então, se não houver emoção, você não vai conseguir tocar as pessoas. Então, é um dos segredos da oratória, é você abrir o coração e dizer realmente o que você está sentindo. Então, antes de pronunciar as palavras, você primeiro tem que senti-las. E aí você passa com emoção e com força para o público que está te assistindo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o dom da fala e o poder das palavras. Então, existem dois tipos de comunicação. A comunicação verbal, que é aquela que se faz através da palavra, do verbo, e a comunicação não verbal, que é aquela que se faz através de olhares, gestos e movimentos. E, por incrível que pareça, Inácio, a comunicação não verbal é mais forte do que a comunicação verbal. Se eu te pergunto, Inácio, você está gostando do nosso papo? Você diz, estou, professor. Qual é o mais forte? Qual é o que fica? Qual foi a mensagem que eu levei para as pessoas? É a comunicação não verbal. Você está gostando? Estou. Então, olhares, gestos, movimentos dizem muito mais do que as palavras que você utiliza. Portanto, você que está conectado conosco, saiba que nos momentos em que você estiver falando em público, antes de ouvir o que você tem a dizer, as pessoas estão ligadas a seus movimentos. Tem uma frase que eu adoro, Inácio. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nossa. Olha lá, diz. Então, as pessoas estão muito ligadas em nossos olhares, nossos gestos, nossos movimentos. Quando nós estamos falando em público, o que as pessoas mais olham na gente são as mãos e os olhos. Por isso, a gente não sabe o que fazer com as mãos. Olha, eu já vi vários oradores que chegam lá, a gente sobe no palco, fica com as mãos para trás, como garçom, quando vai tirar a despesa nos restaurantes. Outros com os braços cruzados, outros com a mão no bolso, sem saber que é o que as pessoas olham mais neles, quando eles estão falando em público, são as mãos. Então, muitas informações preciosas. Você vai falar em público,
Tem gente que vai falar segunda-feira, de hoje a 8 dias, dia 27. Hoje ele já entra na tortura, no sofrimento. Pelo amor de Deus, eu aceitei aquela proposta, eu vou ter que falar em público. Olha, lá vai ter 300, 400 pessoas. Pelo amor de Deus, o que eu vou... Olha, já estou sentindo mão gelada, frio na barriga. Eu não vou enfrentar aquilo ali, não. Já está se programando para entrar em pânico. Então, pessoas que têm medo de falar em público, atentem para o seguinte. Em vez de você ficar mentalizando que no dia 27, segunda-feira de hoje a 8 dias, você vai entrar no auditório, vai subir no palco, pegar o microfone e falar, imagine o contrário. Eu fiz curso de oratória, eu conheço as técnicas, eu me preparei, eu estou seguro, eu vou fazer uma boa apresentação. Grave sua apresentação, vá assistir, esteja aberto a feedback, convide amigos, familiares. Olha, eu vou fazer uma apresentação amanhã na universidade, eu estou um tanto apreensivo. Eu queria que você observasse, eu queria que você sugerisse alguma coisa. Perfeito. Por mais que tenha doutores na tua palestra, mas quem se preparou para o assunto foi você. Eu, por exemplo, eu já tive turmas aqui em Fortaleza que tinha 3 juízes. Eu digo, pelo amor de Deus, o que esse pessoal vai fazer aqui? Entrou no casamento errado. Foram quem mais me ajudou no curso. Então, eu fico feliz quando eu chego numa sala que tem pessoas com nível muito bom, porque ali eu me sinto seguro. A gente vai fazer uma troca de conhecimento. Então, não fique com medo de falar em público, porque você está sabendo que lá vai estar presente fulano, fulano e fulano. Jamais a pessoa vai somar. Outra coisa, Inácio, muita gente pensa que a plateia torce contra você. As pessoas saem de casa, deixam os seus afazeres e vão assistir a uma palestra sua, elas vão torcendo para que você seja brilhante, para que você faça uma excelente apresentação. Então, a não ser que você, através de um gesto infeliz, de uma palavra infeliz, compre a antipatia do público. Mas o público está do seu lado. Então, são muitos cuidados que você tem que ter quando tiver que falar em público. Primeira coisa, receber um convite, vai falar em público, dia tal. Primeira coisa, qual o tema? Veja até que ponto você tem familiaridade com aquele tema. Pergunte, quantos minutos eu tenho na minha palestra? Porque tem pessoas que têm medo de microfone e tem uns que é preciso a gente tomar o microfone, porque depois que ele pega o microfone, ninguém mais fala, só ele. Toma o tempo dele e dos outros. Então, você tem que saber qual é o tema, quantos minutos você tem para falar. Outra coisa super importante, é muito importante, estudar o público. Quanto mais você tiver informações acerca do público, mais facilidade, mais chance você tem de ser bem-sucedido. Então, primeira coisa, qual é o tema, quantos minutos eu tenho para falar, vou estudar o público, saber qual é o objetivo da minha palestra, me preparar e assistir. Você filma, grava, assiste e vai corrigindo, ver se a pronúncia está boa, quais as palavras que você tem mais dificuldade, chegue um pouquinho mais cedo, se posicione do lado direito, porque vai ficar mais fácil quando as pessoas te convidarem a falar, convidarem para você fazer o seu pronunciamento. Você vai pelo lado direito, fala, o agradecimento é no final. Daí uma frase bem prática e maravilhosa. Terminou uma apresentação sua, olhe para as pessoas de forma vibrante e diga: muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tranquilo, isso é a maneira correta de você terminar. Ah, professor, você ensinou a forma como terminar. Isso é o que as pessoas aprendem mais facilmente em meus cursos, né? Porque tem gente que não sabe como terminar. Você diz, agora ele vai concluir, o cara parte para outro assunto. Agora ele vai concluir, o cara parte para outro assunto. Então, quando você já tiver dito o que tinha para dizer, olhe para o público e diga, muito obrigado a todos por terem me ouvido. Se quiser tirar 10,5, olhe para o público e diga, muito obrigado a todos por terem me ouvido de forma tão atenta, tão concentrada. Tenham todos uma ótima noite. Maravilha. E para começar, professor Lavô, porque para terminar, é isso. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. E para começar, gente, aí é o grande segredo. Se você começa bem, a tendência é caminhar firme.
caminhar bem. Veja, momento inicial. Chegue no auditório, não fique lá atrás, porque tem gente que fica lá atrás. Inácio, essa caminhada é longa. Quando diz, agora nós vamos ouvir o pronunciamento do senhor fulano de tal. Aí o cara vem, o auditório aplaudindo, e lá vem o rapaz que está sentado lá atrás, fica longo, aquilo aí, pelo amor de Deus, quando é que eu vou chegar ali na tribuna? Então, você estando ali na frente, já fica tudo mais fácil, né? E não vá aplaudindo, porque eu já vi muita gente ser convidado para falar. Agora nós vamos ouvir o pronunciamento do professor Inácio Loyola. Aí lá vai Inácio Loyola aplaudindo também. Ele mesmo. Não, nesse momento você não aplaude. As pessoas que estão ali para te assistir, a pessoa que te convidou é que vai te aplaudir. Agora, quando terminar sua palestra, aí não, você pode perfeitamente aplaudir a todos que estão no auditório, porque aí já é a devolução, é um gesto de carinho que você está devolvendo ao público. Mas vamos chegar lá. Neste momento, nós temos a oportunidade de ouvir o pronunciamento do professor Inácio Loyola. Entre sempre pelo lado direito, o ritual é esse. Antes de te entregar o microfone, a pessoa que te convidou deve primeiro te cumprimentar. Depois que ela te cumprimenta, ela passa o microfone. Você permanece de frente para o auditório, espera que essa pessoa esteja sentadinha para que ela não roube a tua cena, e somente quando essa pessoa estiver sentada é que você começa a falar, exatamente para que as atenções todas se voltem para você. E qual é a primeira expressão do orador, do palestrante? Primeira coisa. Boa noite, senhoras e senhores. Eu adoro essa história de senhoras e senhores. Eu acho uma forma super elegante de falar. No Brasil inteiro, agora estão com essa história. Boa noite a todas, boa noite a todos. Gramaticalmente está errado. Porque quando eu digo todos, eu globalizo, eu envolvo todo mundo. Agora, como a mulher se destacou no mercado de trabalho e estão priorizando, boa noite a todas, porque as normas de etiqueta dizem que a gente deve primeiro cumprimentar as mulheres e só depois nós homens. Então, seria boa noite a todas as mães de família aqui presentes. Esse período de política, né? Os vereadores aí. Boa noite a todas as mães de família aqui presentes. Boa noite a todos os pais de família aqui presentes. Boa noite, juventude querida do município de Petrolina. Ganhou o voto de todo mundo aí, Inácio, da mãe, do pai e do jovem, né? Então, primeira coisa é cumprimentar o público. Depois que você cumprimenta o público, você tem um ritual. São 3 itens que você tem que cumprir rigorosamente. Primeira coisa, docilidade. Professor Lavoie, o que é isso? Primeira coisa do orador, seja dócil, significa elogie as pessoas. Quando você for assistir uma palestra, que o cara começar fazendo a palestra dele, antes de cumprimentar o público, de fazer elogio, eu estou de veras feliz por estar aqui hoje falando para pessoas sérias, responsáveis, inteligentes. Elogio público é uma forma de você ganhá-lo. Segundo, prometa ser breve. Olha, quando você diz, prometo ser breve, não vou tomar muito tempo dos senhores, é o cara que está lá atrás respira. Graças a Deus, aquele ali vai falar pouco, porque ninguém aguenta orador prolixo, que fala demais, porque tem orador que fala demais, e as pessoas começam a se mexer na cadeira, começam saindo, é chato. Então, você tem que cumprir aquele tempo que lhe foi dado para que você fizesse seu pronunciamento, sua fala. Então, são 3 coisas que a gente tem que seguir, Inácio. Primeiro, faça no mínimo 3 elogios às pessoas. Segundo, diga que vai ser breve. Terceiro, gere expectativa. É isso que eu acho maravilhoso. O cara, antes de começar a palestra dele, ele não diz o nome. Ele diz, estou de veras feliz por a presença dos senhores hoje aqui, mas não posso esconder. Estou muito feliz também pelo tema que nos foi oferecido para que a gente conversasse um pouco. Um tema de fundamental importância, um tema que está em alta em todos os meios de comunicação, um tema que vai mudar a nossa qualidade de vida. Mas você não diz qual é o tema. É só gerando aquela expectativa. Cumpriu esse ritual, elogiou as pessoas, disse que ia ser breve, gerou expectativa, sim. Agora você abre a boca e diz para que é que você veio. É a segunda parte de um discurso. Eles chamam de afirmação. Aí você desenvolve, fala o que você tinha para falar,
pegando um gancho, expressão fala o que tinha para falar. Olha, ter ideias é muito bom. Agora, só se complementa quando você sabe apresentar essas ideias com objetividade, com clareza e com coerência. Inácio, tem oradores que pegam o microfone, falam aquelas palavras bem difíceis, cada um na plateia olha para o outro assim, rapaz, e aí você viu como o cara falou bonito? Falou assim, mas ficou o que ele disse. Que ele disse, eu não sei não, agora que o cara falou bonito, falou. Então, isso já passou. Isso não existe mais. Hoje é objetividade, é clareza, é foco. Se você veio para falar sobre determinado tema, não vá por outro caminho. E aí, Inácio, você está falando sobre um tema. O cara vem e te faz uma pergunta que você não sabe. Como é que deve se comportar o palestrante nessa hora? Você aí que está nos ouvindo, está conectado, se você estiver fazendo uma palestra e alguém te perguntar um assunto que você não sabe, nunca diga eu não sei. Nunca. E aí, vai mentir? Não. Perfeito. Olhe para o público e diga, olha, a pergunta é inteligente, eu queria saber se alguém gostaria de responder. Por favor, reformule a sua pergunta. Passa o microfone para a paz e vai. Quem sabe? Talvez alguém no auditório saiba. Se ninguém no auditório souber, pelo amor de Deus, não diga, eu não sei. Faça o seguinte, olhe para o público com calma, tranquilo e diga, no momento eu não tenho essa informação, mas na hora do coffee break alguém vai acessar o Google e vai trazer para a gente. Olha aí, Inácio, no momento eu não tenho essa informação, é diferente de você dizer, eu não sei. Então, as palavras têm efeitos psicológicos. Quando você diz, no momento eu não tenho essa informação, nem é preciso saber tudo, ninguém sabe tudo, graças a Deus, porque senão, já pensou como seria chato se todo mundo soubesse tudo? Então, muito cuidado com isso aí. Se alguém fizer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, não seja grosseiro. Olhe para a pessoa e diga, olha, na hora do cafezinho, nós dois a gente conversa sobre isso, tá? Conversaremos sobre isso nós dois. Porque aí você foi educado com o público que veio para ouvir você falando sobre determinado tema e não sobre aquilo que não tinha nada a ver com o assunto, certo? Então, são muitos cuidados que você deve ter quando falando em público. Por quê? Porque, às vezes, através de uma expressão infeliz, você acaba se prejudicando. É o que a gente está vendo todo dia aí, através dos jornais, da telecomunicação, essa coisa toda. Pois é, Inácio. Então, outra coisa que eu gosto muito de abordar. Cuidado com o que você diz, mas muito cuidado ainda com a forma como você diz. Tem uma coisa interessante nessa questão da forma que você começou dizendo o seguinte, que os profissionais, tipo assim, quem é o melhor médico? É o que se comunica bem. Quem é o melhor engenheiro? É aquele que se comunica bem. Ou seja, a força da comunicação. Quem é o melhor advogado? Sempre tem essa lógica de que o melhor, a gente está dizendo que é melhor, mas é porque ele tem a capacidade de expressar bem. Veja só, que é o assunto que você vai entrar agora. E também você introduziu o assunto oratório dizendo assim, que era sobre a comunicação verbal e não verbal. E da não verbal você diz assim, olhares, gestos e movimentos. Aí eu lembro de uma determinada hora, eu vi numa formação, o cara dizendo o seguinte, você está olhando para outro e levanta o olhar assim, ó, olha, eu fiz aqui, esse movimento. E se a pessoa não se manifesta, ou se manifesta favorável para você, você tem um poder dominante sobre ela. Eu não sei até que ponto isso é real, mas eu vi isso no livro, e depois no curso. Ou seja, é uma forma de que você diz, olhar, a forma de uma gesticulação com a parte... Você se comunica com o corpo todo, né? Com o corpo todo, sim. Então, você está utilizando uma ferramenta nesse sentido. Então, você vai entrar nessa a força da comunicação não verbal. Exatamente. Você veja, Inácio Loyola, alguns políticos, eles cumprimentam o público com a ponta dos dedos, depois ainda faz assim, ó, certo? Então, o cumprimento deve ser feito com naturalidade, sem forçar muito, sem ser também aquela coisa tão, sabe? Então, o corpo fala,
é através de olhares, gestos e movimentos que nós vamos passando a mensagem, né? A comunicação se faz muito mais através de olhares, gestos e movimentos do que através das palavras. Uma coisa interessante que você colocou aí, as pessoas que não se comunicam bem, elas ficam para trás. Não se desenvolvem e não vão a lugar nenhum. Então, você veja que os homens de sucesso, é muito difícil você parar para pensar sobre os grandes comunicadores, são homens que têm essa habilidade. Então, as pessoas que eu tenho exemplo de amigos que nunca se promoveram dentro da empresa exatamente por conta da timidez. Hoje, a classe empresarial é muito esclarecida. Então, o gerente de empresa chega para visitar um determinado cidadão, olha, eu sou fulano de tal, eu vim aqui. Não, tem que saber chegar, né? Saber falar. Então, as pessoas se comunicam bem, elas têm mais chance de conquistar o sucesso profissional, pessoal. É muito importante. Mas o nosso tema, ele foca muito essa questão da habilidade de falar em público. E nós falamos em público em momentos diferentes, para públicos diferentes, e cada um requer um estilo. Olha, professor Lavo, mas agora há pouco você falou que, primeiro momento, você tem que elogiar as pessoas. Sim, esses elogios serão feitos de acordo com o público. Imagine você que é candidato a vereador, vai fazer um comício, uma reunião na zona rural. Você chega lá, aquele povo humilde, simples, todinho lá, aglomerado para te ouvir. Você começa fazendo os 3 elogios. Eu estou muito feliz porque estou aqui numa comunidade de pessoas simples, pessoas humildes, mas pessoas honestas, pessoas guerreiras, pessoas trabalhadoras. Eles vão entender. Então, para qualquer público, por isso que você tem que entender e estudar teu público. A linguagem você vai adaptando de acordo com o público, mas não deixe de fazer. Qualquer que seja o lugar que você for fazer sua palestra, comece elogiando as pessoas, porque isso é uma oportunidade. Eles chamam isso, na estrutura do discurso, eles chamam de exórdio. É como se você estivesse preparando a terra para plantar. Se você quiser fazer uma boa apresentação, você vai falar em público, então, ao chegar, vamos preparar a terra, vamos elogiar as pessoas, vamos dizer que vamos ser breves, vamos gerar... Em síntese, fazer um bom planejamento para poder fazer uma apresentação segura. Isso, planejamento, isso é fundamental. Como é que eu vou planejar? Primeira coisa, qual é o tema? Segundo, quantos minutos eu tenho para falar? Terceiro, qual é meu objetivo? O que é que eu quero atingir? Quarto, estudar o público. Olha, se você chegar na zona rural, nesse período de campanha eleitoral, com uma linguagem sofisticada, rebuscada, perdeu seu tempo. Simplesmente as pessoas não vão entender. Então, você tem que conhecer o nível de escolaridade daquelas pessoas para que você leve uma linguagem acessível, com clareza e de forma objetiva. Porque tem gente que não é objetivo, não é claro. Por quê? Porque usou uma linguagem que não é de fácil compreensão para as pessoas que estão te ouvindo. E já que a gente falou, Inácio, que hoje, no mundo, o que estão cobrando dos oradores, dos bons oradores, dos bons palestrantes, é objetividade, clareza, coerência. Eita, essa é muito importante. Como é comum, nesse período de campanha eleitoral, o vereador está fazendo um pronunciamento e você diz, finalmente, qual é a dele ali? Ele é a favor ou ele é contra? Porque está faltando coerência. Se você veio para defender determinado ponto de vista, você tem que, o tempo todo, seguir aquilo ali. Então, objetividade é muito importante hoje, quando você for falar em público, seja objetivo, porque tem gente que arrubia demais, olha, não tem nada a ver, o assunto dele é outro, então vamos bater de frente, ter foco, clareza. Às vezes você pensa que foi claro, não foi. Cuidado quando você for falar em público com o seguinte, às vezes, vamos imaginar que você está num congresso, palestrante discorrendo sobre um tema lá brilhantemente, e você aqui na cadeira pensando, não, eu quero falar. Está tudo aqui, eu sei o que eu vou dizer na hora que eu chegar lá. E você se levanta, vai até a tribuna, fala,
quando você volta para a sua cadeira, que olha para o colega que está ao lado, você diz: eita, não falei nada do que eu tinha para falar. Então, gente, isso acontece muito. Você sobe para falar uma coisa e fala outra. Não confie na memória. Faça um scriptzinho. Não precisa ser relatório, cara. Só os tópicos, aquilo que abordar. Isso é muito importante. Eu sou católico, sempre na missa, observe o seguinte: o padre não faz homilia sem olhar para o texto. Ele não confia na memória. E ali está o exemplo de todas as relações sociais aprofundadas, porque são estudiosos, né, que fazem da sociologia, da psicologia, da antropologia ferramentais, digamos, de sustentação para aquela atividade. Eles não confiam na memória. Precisa de um exemplo melhor? É o que você está dizendo. Com certeza. Isso é muito importante. Não confie na memória. Isso te dá uma segurança psicológica muito grande. Se por acaso pintar aquele lápis de memória, que é o pessoal, eita, deu branco, e aí apagou tudo, você... Olha, se isso acontecer, se você estiver falando em público e de uma hora para outra, poxa, lápis de memória, deu branco, eu não sei, mas você não se lembra mais de nada, apagou tudo. Não se desespere. Repita a última frase que você estava falando, que certamente vai voltar. Se não voltar, não tem problema, não se desespere. Em oratória, haja o que houver, o show não para, tem que acontecer. Você vai chorar em casa, se descabelar em casa quando chegar, mas aqui, com choro ou sem choro, com nervosismo, você não pode olhar para o público e dizer: não, hoje não dá certo, não, eu vou voltar, amanhã a gente faz essa palestra. Não, tem que ser feito hoje. Haja o que houver. Então, se acontecer e você está falando de uma hora para outra, você não lembrar mais, deu branco, apagou total, repita a última frase. Provavelmente vai voltar. Se não voltar, olhe para o público e diga: pessoal, eu gostaria de dar continuidade com relação aqui, isso aqui, mas depois eu volto a falar sobre o assunto que a gente estava falando. Se você lembrar, você fala. Se não, o público não vai dizer: ei, mas você não falou sobre aquilo que você ia falar. Primeiro que o público não sabe nem o que é. Tá? Então, haja o que houver, você não pode. E outra coisa, muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado com relação às perguntas. Muito cuidado com relação às perguntas. Tem pessoas que perguntam porque querem aprender. Ótimo. Tem pessoas que perguntam, mas já sabem a resposta. É para ver se você sabe ou não. Certo? Se alguém te agredir numa palestra sua, jamais, em hipótese nenhuma, revide. Imaginamos que eu estou fazendo uma palestra, de imediato o cara olha lá: professor Lavô, como é que o senhor justifica não sei o quê? Aí conta lá uma coisa, me agrediu. O que eu faço? Ele é o algoz, ele atirou a pedra e eu sou a vítima. O público está do meu lado. Portanto, eu não devo revidar, porque na hora que eu revidar, aquele público que até então estava do meu lado vai para o lado dele. Vai dizer: rapaz, o cara foi ignorante, humilhou o professor, mas o professor é mais ignorante do que ele. Você viu a resposta que o professor deu? Então, em oratória, a gente não pede desculpas. Haja o que houver, não peça desculpas. A não ser que você passe uma informação. 70% da população... Não, eu quero retificar que não é 70%, e sim 60%. Algo que possa comprometer a assimilação do conteúdo. Mas jamais, eu já vi pessoas que vão falar em público, aí chegam no primeiro momento: eu queria pedir desculpa a vocês que eu estou nervoso, eu queria pedir desculpa a vocês que eu não sou orador. O cara diz: então sai daí, palhaço, o que você está fazendo aí? Então, jamais essa história de pedir desculpa. Eu queria pedir desculpa porque eu estou gripado. Não, não se pede desculpa. E não revida, porque se você revidar, você vai perder o público. Até então estava do teu lado, mas com a tua agressão vai ficar do lado do cara. Outra coisa importante, agora a gente vai lá: postura, voz e conhecimento. Eu sempre digo isso em sala de aula. Em qualquer lugar do mundo que você fizer um curso de oratória bom, ele vem em cima desses 3 itens. Eu diria que são os 3 pilares que sustentam os grandes oradores. Todo grande orador tem postura, não pode estar com os ombros muito caídos, cabeça baixa, da ideia de subserviência. Não pode estar com a cabeça muito erguida, da ideia de arrogância, de prepotência. Ninguém aguenta um orador prepotente, senhor do conhecimento. Não pode estar de forma escrachada. Tem orador que cansa uma perna, descansa a outra.
Então, tem que ter postura, o corpo fala, certo? Então, são 3 itens: postura, voz e conhecimento. Veja só, nessa estrutura, você colocou aqui, por exemplo, estrutura do discurso, e precisa exatamente você fazer essa condição. Qual é o peso de cada uma dessa estrutura, da postura, da voz e do conhecimento em uma oratória? Olha, agora eu acho que a gente chegou ao momento melhor da nossa conversa, porque nós levamos informaçõezinhas complementares que precisavam para poder assimilar o conteúdo que a gente vai abordar agora. Então, veja bem, quando você vai falar em público, você tem um objetivo: informar, convencer, conquistar. Para que você consiga isso, são muitas variantes que contam. Primeiro, essa parte técnica da estrutura. Todo pronunciamento ele tem 4 partes, Inácio. A primeira parte eles chamam de exórdio, que é esse momento que você chega simpático. E outra coisa, valeu, nunca esqueça de... Isso nos meus cursos presenciais eu falo muito. Tente incorporar um sorriso no primeiro momento, porque o sorriso é a senha para adentrar o mundo da outra pessoa. Você está conversando com uma pessoa presencial, levando aquela conversa. A pessoa está séria, te ouvindo, com os olhos em você, mas não sorriu. Até aí você não está muito confortável ainda nessa conversa. Mas na hora que a pessoa sorri, aí você diz, agora refrão. Aquele refrão, vocês concordam ou não concordam? Aí o cara diz, você concorda mesmo, professor. Então, hoje, os palestrantes estão usando muito. Sim ou não? Sim. Então, quando eu digo, e aí, Inácio? É assim mesmo? Sim. Então, hoje a história é muito em cima, sim ou não? Então, quando você está conversando com a pessoa, que a pessoa está olhando, está atenta, está ligada no que você está falando, mas não sorriu, você ainda não se sente confortável, você ainda não se sente bem. Agora, na hora que a pessoa, além de estar te ouvindo, atenta, sorri, aí você diz, agora a conversa vai, agora vai. Então, o sorriso é a senha para adentrarmos o mundo da outra pessoa. Então, nunca esqueça que no primeiro momento que você for falar em público, incorporar um sorriso. É como se mentalmente, veja aí, é como se mentalmente você estivesse passando uma mensagem para o público que está te ouvindo, você vai passar essa mensagem através do teu olhar, do teu sorriso, é como se você dissesse, muito obrigado aos senhores pela presença, muito obrigado aos senhores por estarem aqui hoje. Então, se você chegar sisudo, cara amarrado, fechado, cara, vem, olha a cara do palestrante, meu amigo, o homem está pensando nas contas. Ih, olha aí, tá, eita, esse cara brigou com a mulher. Então, tem que ter essa cordialidade, essa simpatia. Então, incorporar o sorriso. Além daquelas 3 coisas que a gente falou, que é elogiar o público, dizer que vai ser breve, gerar expectativa, você tem que ter esse sorriso de chegada, porque a pessoa chega sorrindo, já te ganha. Sim ou não? Olha, nós temos uma necessidade de fazer uma oratória perfeita em busca de alcançar objetivos. Qual é o objetivo principal? Claro. É convencer o público. Então, você, como chegar, como desenvolver? Para chegar, porque aí já seria a etapa última aqui da nossa lógica. Depois tem uma pergunta, se der tempo, está bem pertinho aqui. Vamos lá. Como você é professor, entende, conhece muito bem isso, quando a gente vai elaborar uma aula, a gente parte do objetivo. Tem gente que parte do conteúdo. Não. O conteúdo são recursos aos quais você recorre para atingir o seu objetivo. Então, veja bem, na estrutura do discurso, nós temos 4 partes. Primeiro, o exórdio, que é essa questão de ser simpático, elogiar as pessoas, dizer que vai ser breve, gerar expectativa. Segundo, afirmação. Aí você abre a boca e diz para que você veio. Terceira, prova. Inácio, nunca faça um pronunciamento sem ter provas. Porque quando você leva provas,
Em cima de fatos não tem argumentos. Fazer afirmações sem provas é levianidade. Portanto, senhores candidatos a prefeito e vereador que estão em período de campanha, cuidado. Vai falar sobre o índice de mortalidade infantil no município de Petrolina, vá na Secretaria de Saúde, pegue relatórios e leve para a sua palestra. O que eu estou colocando aqui são dados fornecidos através de relatório que me foi passado pela Secretaria de Saúde, está aqui em cima da mesa. Qualquer um dos senhores aqui no auditório que tiver interesse, sintam-se à vontade, pode confirmar. Cala a boca de todo mundo. Em cima de fatos não tem argumento. Então, em oratória, você tem que... Momento inicial, que é exórdio. Segundo, afirmação, abre a boca, fala e diz o que você veio fazer. Terceiro, prova. Tem que ter prova. E essa prova pode ser um vídeo, pode ser um relatório, pode ser uma matéria que saiu no jornal de credibilidade, alguma coisa assim. E o final, a última, que é a que eu gosto mais, é saber encerrar. Eles chamam isso de peroração. Então, você tem que saber encerrar, que é muito fácil. No entanto, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, não sabem concluir. Você diz, agora ele vai concluir, o cara parte para outra assunto. Agora ele vai concluir, o cara... Entende? Então, encerrar. Você fez 3 elogios às pessoas no início. Qual foi o que mais massageou o ego das pessoas? Estou de veras feliz porque estou diante de pessoas inteligentes, pessoas que têm sede de conhecimento. Se foi esse o elogio que mais massageou o ego das pessoas, volta a usar. No início você fez 3 elogios, agora você só faz 1. Então, termine fazendo citações de poetas famosos. Por isso que você vê, né, o pessoal que sabe falar bem, geralmente eles terminam fazendo citações de poetas famosos. De preferência de poetas mortos. Olha, Inácio, uma das técnicas de oratória vão e nos recomendam que a gente não deve citar frases célebres de poetas famosos vivos. Por quê? E sim de poetas famosos mortos. Porque o público é mais complacente com quem já morreu. Quer ser bom? Morra. Então, se você cita um poeta polêmico, que uns gostam, outros não gostam, não vai ser legal o resultado. Se você cita um que já morreu, mesmo que o cara não gostasse, não, nem gostava muito, mas já morreu, deixa para lá. Então, tem técnicas que você deve seguir. Saber encerrar. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Então, eu vou aproveitar, Inácio, com sua permissão aqui, para falar das pessoas que têm interesse. Essa região aí de Petrolina, Juazeiro da Bahia, eu vou muito. Então, por conta do momento que nós estamos vivendo, ultimamente eu tenho realizado cursos mais online, ao vivo, de forma bastante interativa. Então, no dia 9 de agosto, nós estaremos realizando uma turma onde você vai poder fazer da sua casa de forma segura, tranquilo, de forma confortável. Então, as pessoas que tiverem interesse, é só entrar no nosso site, curso-lavor.com.br, e estaremos ministrando o curso na íntegra. Inácio, sinta-se à vontade para alguma abordagem que você queira fazer com relação a técnicas de oratória, como falar bem em público, poder das palavras, convencer. Uma coisa muito importante. E alguns internautas aí que fizeram a sua mensagem, mas a gente não pôde acompanhar. Joana Dark, Sueli Teles, Elias Augusto, Valéria Rodrigues, Soleane Lavor, né? Inclusive dizendo que excelente tema, que você colocou exatamente a necessidade de ter um tema importante. Ainda Suzana Nogueira, Alisson Gomes, Maria Auxiliadora, então cada um fez uma intervenção, mas a gente falava aqui, muito bom, muito gostoso, e quando as pessoas chegam até você, leigas, como é que elas saem? Depois você faz essa observação, depois da justificativa que você vai fazer. Olha, sobre essa... Inácio, eu fico muito satisfeito porque eu vejo, eles dão um testemunho disso, uma mudança, porque é a tal coisa. Se uma pessoa que nunca teve a oportunidade de fazer um curso de oratória, de uma hora para outra é convidada para falar em público, ela se sente muito despreparada. Depois que você faz um curso, aí você já conhece tudo. Olha, eu já sei. Primeira coisa, eu vou chegar, vou cumprimentar as pessoas. Depois eu vou elogiar.
depois eu vou dizer que você é breve, depois eu vou gerar uma expectativa, olha, eu tenho um tema maravilhoso, nós vamos abordar não sei o quê. Eu tenho que fazer isso com muita objetividade, com muita clareza. Eu tenho que ter cuidado com a voz, postura, meu corpo fala, mas eu também tenho que ter cuidado com a minha voz. Se você levanta a voz em cima de palavras que você quer dar ênfase. Eu estou de veras feliz em poder estar com os senhores hoje aqui. Finalmente um público maravilhoso. Então você tem que aprender. O segredo da voz, você que está conectado com a gente, tem que ter postura? Sim. 68% de oratória é postura. A gente fala com o corpo todo, olhar, gesto, movimento, até o silêncio comunica. Certo? Então, postura envolve tudo isso. Educação, comportamento, esporte, certo? Voz. Segredo da voz, Inácio. Muito simples. Olha, se sua voz for todo o tempo, mesmo ritmo, mesma velocidade, com 5 minutos a plateia se acostuma e fica todo mundo dormindo. O segredo da voz, antes de passar essa informação, o segredo da voz, eu quero dizer para os senhores o seguinte. Se quando você fala, as pessoas não prestam atenção, ajoelhe-se diante dessas pessoas e peça desculpa, porque a culpa é sua. Quando você aprender as técnicas de oratória, postura e voz, você vai fazer com que as pessoas te escutem, mesmo que elas não queiram. É aquela história, você entra no carro, liga o rádio, o cara está falando, você não desliga mais, porque ele tem essa técnica, ele consegue prender tua atenção. Então, voz, sobe a voz, baixa a voz, fala mais rápido quando tiver que falar mais rápido, fala mais calmo, mais tranquilo, mais lento. Então, voz, se você quiser trabalhar voz, que é o que eu leio mais no momento em oratória, é sobre voz, porque é incrível. A voz tem que vir de dentro, a voz tem que vir do coração, como diz o Milton Nascimento. Então, coloque emoção na sua voz. Tem gente que não consegue juntar, Inácio, a postura com a proposta. Como é que você está dando uma notícia triste e está achando graça? Então, sua fisionomia, seu semblante, eu fico muito triste com tudo isso que está acontecendo no país, aliás, no mundo. Que tudo isso passe o mais rápido possível, que a vida volte a reinar naturalmente e que todos nós possamos voltar às nossas atividades. É assim, é com timbre de voz. Eu estou muito satisfeito com o que é isso. Está havendo um descompasso. Alguma coisa está em contradição. Então, os grandes oradores são aqueles que conseguem unir postura e proposta. Como é que você está falando de uma coisa triste e está com um sorriso nos lábios? Como é que você está falando de uma coisa alegre e está com o semblante caído? Não, não tem alegria. Então, postura, do mesmo jeito que eu falei da estrutura do discurso, que eram 4 partes, agora eu vou falar dos 3 pilares que sustentam o grande orador. Todo grande orador tem que ter postura. 68% de oratória é postura. Tem gente que não fala bem, mas tem postura. Quantos candidatos? Fernando Collor de Mello, não sei quem, tinha postura. Quando o cara chega, ganha logo todo mundo. Postura, o corpo fala, não só são as palavras. Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos por causa da postura. Postura, 68%, postura. Então, você fala com o corpo todo. E, por incrível que pareça, quem tem força mesmo é a linguagem não verbal. E ela acontece a nível de subconsciente. Nós temos controle com relação à linguagem verbal. Eu posso escolher as palavras que eu quero usar. Mas com relação à linguagem não verbal, nós não temos controle. Tanto é que, às vezes, você está atendendo um cliente e, sem se dar conta, você faz isso aqui, ó. O cliente saca. Eita, já estou enchendo o saco. O cara já está cansado. Então, nós falamos com o corpo todo, nós temos controle sobre a comunicação verbal, mas nós não temos esse domínio com relação à comunicação não verbal, que é a que se faz através de olhares, gestos e movimentos. Então, são muitos os segredos para que você se torne um profissional da comunicação, para que você desenvolva essa habilidade de falar em público, mas nada é tão difícil que não possa ser aprendido. É uma questão de você querer. O primeiro passo é se decidir a fazer um curso de oratória, depois colocar em prática aqueles ensinamentos que você teve. Então, é lei da aprendizagem, só se aprende fazer fazendo. Você vai para o curso de oratória, aprende todas essas técnicas e começa a falar. Depois do curso, eu digo muito, ó, velório, casamento, 15 anos, batizado, onde você estiver, pega o microfone. Traga esse microfone aqui, eu quero falar. Porque logo, logo você vai estar livre daquela ansiedade, daquele nervosismo.
Inácio, tem gente que diz assim, eu prefiro morrer do que subir no palco ali, pegar aquele microfone e falar. Então, um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Mas esse medo pode ser administrado, sim. Existem técnicas para isso. Então, nós estamos aqui exatamente para ajudar essas pessoas. Quantos depoimentos eu já recebi de pessoas, professor, você não imagina o quanto aquele curso me ajudou. Eu me senti mais encorajado quando eu conheci as técnicas, sabia como chegar, sabia como desenvolver, sabia como concluir. Eu digo, que ótimo, eu também fico muito gratificado com isso. Então, não perca a oportunidade. No dia 9 de agosto, nós estaremos ministrando na Inter um curso de 10 horas. 9 de agosto é um domingo, começa exatamente às 8 horas e vai até às 18 horas. Você vai fazer na sua casa, de forma tranquila, com segurança e com conforto. O seguinte, primeiro, dizer a vida é um trade-off, questão de escolha. Né? A gente tem sempre que fazer uma escolha, até para dar um passo à frente é uma escolha. E nada melhor do que fazer boas escolhas a partir da nossa fala, do nosso diálogo, da nossa conversação, da nossa oratória. E as pessoas parece que têm medo. Imagina, você está num determinado local, aí vê uma câmera da televisão, né, vê um cara, um câmera, e vê uma repórter, e bota o microfone para perguntar, e como é que está aí essa questão? Tem muitas pessoas que correm, quer dizer, com medo do microfone. Mas, Lavô, a conversa foi excelente, assim, eu parabenizo o amigo, aliás, eu, como seu aluno, serei eterno aluno seu, a aula foi fenomenal. Eu é que agradeço, Inácio, você é um excelente profissional e o melhor, um cara sério, honesto e muito competente. Agradeço pela atenção do amigo, pelo convite, aqui estivemos mais uma vez trazendo pelo Sistematizando essa conversa, e muitos outros profissionais, digamos assim, libados, como vocês acabaram de ver o Lavô, vão chegar aqui para trazer informações para a gente. Informações de formas diferenciadas, mas que possam nos distanciar para tomada de decisões absolutamente diferenciadas. Agradeço a todos que estiveram conosco. Parabéns pela iniciativa, pelo sucesso do programa. Não tenho dúvida de que você está contribuindo de forma muito positiva para a disseminação do conhecimento, porque todo conhecimento que você guarda para você, ele morre. Obrigado, Lavô. Obrigado, pessoal. Para todos, aquele abraço. Obrigado a todos. Boa noite a todos.